Esse podcast faz parte da campanha O Podcast é Delas 2020. Conheça outros episódios procurando pela hashtag nas suas mídias sociais e incentive mais mulheres a fazer podcast. E estamos de volta com o BBcast, o seu podcast de automobilismo e outros nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o preview do GP da Austrália. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais este podcast. E bom, finalmente a Fórmula 1 está de volta. Exatamente, finalmente teremos um convidado aqui muito que especial, o homem que me introduziu ao podcast de forma profissional. Seja bem-vindo, Valese. Oi Rubens, oi Débora, olá cabeças de gasolina, vamos aproveitar esse GP da Austrália, peraí, deixa eu começar de novo. Oi Rubens, oi Débora, olá cabeças de gasolina, vamos aproveitar esse GP da Austrália porque a gente não sabe se a gente vai ter muito mais coisa depois disso não. Exatamente, agora que nós tivemos confirmações, né, de membros de equipes da McLaren e da Haas com o coronavírus e o pior de tudo, como poderia dizer, o labrador universal que é o Tom Hanks, também contraiu o coronavírus lá na Austrália, então a situação está lá periclitante e não sabemos aí realmente se teremos as demais etapas. Bahrein já saiu do calendário, China também. Bahrein não, né? Bahrein só vai ter portões fechados. Vai ter corrida, mas não teremos público lá. Bom, por enquanto temos que aguardar e ver o que a FIA vai decidir sobre a Fórmula 1 e seu futuro no automobilismo. Alguém tem que parar o coronavírus, afinal já pegou o Tom Hanks, né? Então não tem como dar continuidade para esse vírus. Perigo na hora de pegar o Wilson. É isso que eu ia falar, se o Wilson pegar coronavírus, estamos ferrados, né? E Bahrein, Rubens, parece que vai ser não só portões fechados, mas pelo que eu tenho ouvido falar, não é certo ainda, talvez seja só a FOM lá dentro, nenhuma outra equipe de fora também de... Transmissão, jornalismo. Transmissão. Exato. O Juliano Serrazoli falou esses dias que o visto deles ainda não foi liberado, então ainda está muito obscuro de como vai ser realizada a etapa do Bahrein. Mas... E a Fórmula E hoje também acabou falando, né, que cancelou a etapa de Jearta e provavelmente se tiver as próximas etapas eles vão fazer também com tudo fechado só para poder ocorrer, até porque eles estão na 6ª etapa, mas boa parte do calendário deles já está sendo afetado por conta do coronavírus. Bom, vocês viram que tanto o Valese, o Débora e eu estão tão empolgados aí para poder falar sobre a Fórmula 1, o seu retorno. Eu não posso deixar de agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock pelo programa Apoia-se. E vamos agradecer aqui, começando por um rapaz que é chefe do Valese, meu parceiraço, colunista aqui do Boletim do Paddock, que é o Ricardo Bannerman, seguido pela maravilhosa Maia Barbosa, Elezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Froner, Lena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Correia, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milani, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Cineu Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro e Maria Ângela. Fica aqui meu agradecimento a todos os nossos apoiadores e vocês que estão escutando esse podcast, não deixem de ir lá nas nossas redes sociais, comentar sobre ele, participar mais ainda nessa temporada com a gente e conhecer os nossos outros podcasts. Eu gosto de todo mundo que você falou, só que do mesmo jeito, só que eu gosto mais do Bannerman e menos do Celone. É que o Celone é aquele rapaz que chegou e a gente ainda não sabe o que fazer com ele. Brincadeira, é um rapaz de coração muito grande, mas a gente ainda não sabe como encaixá-lo nessa sociedade. E falando aí de coronavírus, vamos seguir um pouquinho do que a gente estava falando. O Valese comentou, né? O Bahrein aí provavelmente vai ser só a FOM e os pilotos lá dentro. Vai ser interessante porque já era uma coisa que a FOM tentava driblar nos outros anos, que era tentar não filmar as arquibancadas vazias.
esse ano eu acho que o câmera vai ficar até mais à vontade para fazer os takes do jeito que ele quer. E o coronavírus agora tá seguindo, né, Débora? A gente está tendo reflexo em inúmeras categorias de automobilismo, mesmo alta velocidade. Tivemos a MotoGP que foi adiada, foi realizada só a Moto 2 e a Moto 3 na sua abertura. Tivemos o caso dos pilotos que foram infectados. Pilotos não. A Fórmula 2 que teve pilotos, né, que ficaram presos dentro do hotel, tiveram que ficar de quarentena. A Fórmula E com... Fórmula E daqui a pouco só chega a 1/3 da temporada. Porque eu não sei se o Valese acompanhou a Fórmula E. A gente está tendo cancelamento das etapas e até uma indecisão se vamos ter a sequência da categoria. Porque como as equipes não é tão igual a Fórmula 1, que é bem concentrada ali na Europa. É na Europa praticamente, acho que só a Haas. Nem a Haas é tudo também ainda dentro da Inglaterra, né? Que cede tudo, só tem alguns funcionários que devem ir voltar para os Estados Unidos, mas a Fórmula E não, a Fórmula E é bem distribuída pelo mundo. Então você tem equipes na Índia, você tem equipes na China, tem equipes em vários lugares. A China é uma das grandes fornecedoras até de peças em desenvolvimento da categoria, então está influenciando bastante. E da Fórmula 1, o que você acha, Valese, que vai ser esse futuro aí da categoria, Bahrein, vamos ter outras corridas ainda na Ásia, né? Então há uma incerteza ainda no ar sobre a realização de algumas categorias. Categorias não, desculpa, de algumas etapas. É até complicado mesmo, vários grandes eventos estão sendo cancelados. Nós estamos gravando hoje, assim, vou datar o programa, a gente está gravando numa quarta-feira à noite, dia 11. Eu acabei de saber que a NBA foi cancelada, então são eventos milionários, como a Fórmula 1 é, e voos cancelados. Eu diria que o primeiro semestre está bastante comprometido. Não acredito que o GP do Vietnã aconteça. Zandvoort também eu acho muito difícil acontecer, porque são 2 GPs estreantes, então não seria uma perda tão grande quanto... Claro que seria muito grande para quem mora ali, mas não tão grande quanto a gente imagina, mas vários GPs seriam bastante prejudicados com falta de público, com tudo isso. Eu acho que o primeiro semestre vai ser complicado e a gente acaba colocando isso num ano que a Fórmula 1 está em stand-by, né? Esse 2020 da Fórmula 1, que é um ano esperando para grande mudança de regulamento, então seria até para as equipes um ano que elas não brigariam tanto para manter o calendário. Então eu acho que está complicadíssimo. Eu espero sinceramente que a gente tenha várias corridas, mas eu não estou muito esperançoso em ter um campeonato com 21 corridas sem chance nenhuma, mas um campeonato no primeiro semestre. Eu acho que, tirando Austrália e Bahrein, eu não aposto em mais nada que aconteça, não. Eu também tenho essa mesma perspectiva, assim, da categoria. Na verdade, eu acho que a FIA tomou decisões muito rápidas com a Fórmula E, até porque o campeonato já estava em desenvolvimento, mas a Fórmula 1, eu acho que por ser esse campeonato de transição e a expectativa que eles estão de que talvez seja algo mais até movimentado, porque as equipes vão gastar o dinheiro que elas têm agora, também já pensando no carro de 2020, de 2021, desculpa, mas tinha aquela possibilidade de que, como muitas estão com atualização, estão querendo brigar ali por uma posição melhor. O ano passado teve boas corridas, mas eu acho que poderia ter coisas melhores esse ano. Fica aquela insegurança de se vai ter realmente as próximas provas, e a FIA demorou de se posicionar com a Fórmula 1. Então agora a gente vai ter 2 corridas em 15 dias, e depois já começa a ficar um calendário bem conturbado. A China, eles até queriam tentar jogar pro final do ano para poder ter todas as provas, mas eu acho que agora tá ficando insustentável, até mesmo para poder fazer um adiamento dessas provas, porque se a gente for falar em relação a tudo que é envolvido, tem contrato, os autódromos também têm dias disponíveis para poder ter corridas. Interlagos aqui, como é um autódromo que a gente tem mais acesso, a gente percebe que quase todo dia tem atividade de pista lá. Então a gente pensa também que vários desses autódromos que são mais famosos têm bastante atividade. Então fica mais conturbado de até mexer nesse calendário. E também tem tudo aquilo que a gente já discutiu ano passado, de como que o calendário é feito, que
vai passando o ano, eles têm que ir jogando as etapas ali para pegar o verão, uma época mais quente das pistas, e não vai ter como fazer isso com todas as pistas. Exato, mas só que, assim, eu já tenho uma visão um pouquinho mais diferente. Eu acho que a Fórmula 1, ao contrário de outras categorias, vai tentar fazer de tudo para poder realizar as etapas. Eu acho que ela pode assumir até a chance de algumas etapas serem realizadas no moldes do Bahrein. Uma que a gente não pode ter esperanças é Spa. Spa é uma pista que ela depende da bilheteria para se manter. Então, pistas que dependem de bilheteria para se manter, eu acredito que não vão ser realizadas. Pistas que já não são nesses moldes, como corridas, etapas que não são nesses moldes, eu acredito que possam ser realizadas. Mônaco, Baku, Singapura, que são etapas que dependem mais do governo, mais uma organização ali, eu acredito que possam ser realizadas. Mas eu já vejo chances sim reais de termos cancelados GP de Monza, mesmo depois que o coronavírus sendo o GP de Monza semestre que vem, eu acredito que possa ser cancelado ou empurrado o máximo possível para frente. Algumas outras etapas, Canadá ainda pode ser realizado, porque ainda está aqui no começo, tem grande chance, porque ainda é um pouco do governo também, depende tanto do dinheiro, né, dos ingressos. Então a Fórmula 1 deve fazer de tudo para ter ainda o calendário, e é uma coisa assim que esse ano, apesar de ser um ano de transição, é aquele ano que as equipes estão com cheque em branco nas mãos, né? Elas podem gastar à vontade. Então eu acho que elas já tiveram essa questão de separar um orçamento muito forte para esse ano. Então elas vão começar a questionar se vale a pena ou não perder algumas etapas. Eu acho que pode acontecer uma coisa que acontecia na década de 70, mas foi mais na década de 60, desculpa, que era a Fórmula 1 acabar no 1º de janeiro. Certo, a gente teve, salvo engano, Jim Clark ganhando o campeonato 1º de janeiro. Então eu acredito que possa acontecer isso, a gente possa jogar algumas etapas ali para dezembro. Eu acho interessante isso, mas aí também já começa a encavalar no próximo ano, que é o ano de desenvolvimento, com carro novo, com precisando entregar equipamento logo. Temporada já tá ali, não fervendo, mas vai ser um ano muito mais intenso no próximo, porque eles vão lidar com um carro novo, né? Já tem uns que já estão trabalhando, mas o final do ano vai ser muito de botar esse carro para poder funcionar, porque eles vão querer uma temporada melhor já em 2021. Então, não sei como que pode ser isso. A gente tem o grande problema da temporada europeia, né? Depois que a gente sair ali da Ásia, toda a parte europeia, e principalmente que a gente vai estar entrando no verão, que teoricamente seria mais tranquilo em relação à propagação do vírus, mas ainda com restrições de voos internos, é muito complicado. Na Europa a gente conseguir fazer esse voo, essa mudança das equipes. Por exemplo, se você fosse pensar hoje que a gente está gravando, nem a Toro Rosso, eu ia falar Toro Rosso, né? Mas tudo bem, eu vou falar Toro Rosso e Force India, mas nem a AlphaTauri e nem a Ferrari teoricamente não poderiam nem voltar para casa, ou se voltassem, eles não poderiam sair de volta para o Bahrein, eles vão ter que tocar direto. Então é muito complicado a questão do transporte de materiais, do translado de pessoas, porque depois que a gente for para a Europa, e a gente ainda vai estar pegando uma questão de primavera ainda, está muito restrito e vai continuar restrito. E se esses casos da Haas, né, que estão falando que está sendo confirmado, já começa a ser preocupante. Até porque a situação dos Estados Unidos está começando a ficar num nível muito desproporcional, porque demorou para poder ter casos, aí quando os casos começaram a aparecer, já tem aquele problema da saúde lá, que é um custo muito caro, e parece que os Estados Unidos cancelou os voos com a Europa por um Estados tempo. Unidos por 30 dias, o Trump anunciou hoje que por 30 dias estão proibidos os voos. E realmente isso que o Valese falou, né? As peças dos carros que
você depende de transporte para poder locomover elas de um país para o outro. E aí tem os pacotes de atualização que as equipes vão querer dar nos carros, porque a cada etapa que passa eles querem mudar alguma coisa e não vai conseguir ficar fazendo esse vai e vem que tem como uma temporada normal, né? Ou seja, que Kvyat bateu, não tem outro o carro. o chefe de equipe já vai ficar puto porque não tem como buscar uma asa nova na Itália. Mas eu vi uma teoria no Twitter muito interessante, não me recordo quem passou isso, mas como às vezes a gente lê o tweet e não lê quem digitou, foi que o coronavírus é uma prova de que o brasileiro quer manter a Fórmula 1 em alta com o Brasil. Primeiro a redução de GPs para chegar a 9 GPs, assim o Kimi Raikkonen não ultrapassar o Rubinho Barrichello em recorde de GPs, já que o Kimi Raikkonen tem que fazer apenas 10 provas para ultrapassar o Rubinho Barrichello. A outra é que infectaram a Haas na esperança que o Grosjean e o Magnussen peguem o coronavírus e o Pietro Fittipaldi assuma um dos postos. A outra é que colocaram o vírus na McLaren para um dos pilotos ser contagiado e o Sérgio Sete Câmara assumir a posição, mas só que não contavam que o Serginho ia ser contra e iria para a Red Bull. Agora a teoria tem que ir pro Kvyat. Tem que ir pro Kvyat, exatamente. Não sei como é que tá na França a contagem, né? O Pierre Gasly tá aí para auxiliar a gente. Bom, e já falando sobre saindo aí do coronavírus, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de brasileiros no futuro da Fórmula 1. Valese, Sérgio Sete Câmara anunciado agora na Red Bull, retornou, né? Ele já foi membro da academia Red Bull, ele viu que na época não ia ter como subir, estavam vindo vários pilotos bons, e são pilotos que ainda estão lá, até mesmo na Fórmula 1. Ele saiu e retornou agora. Pietro Fittipaldi conseguiu a superlicença, já confirmado. Então, agora nós temos 2 pilotos aí com chances de entrar na Fórmula 1 de vez. Qual a sua expectativa? O que você acha? Torcida aí, tem torcida para os pilotos? Ou você é daqueles realistas que sabe que tudo vai depender de muito mais azar dos pilotos atuais do que talento dos brasileiros? Eu não vou torcer contra quem tá lá, mas eles estão na bola 8, como a gente fala, né? Os dois estão na bola 8. A Haas a gente sabe, inclusive quem assistiu o Drive to Survival, sabe que os dois pilotos da Haas, eles vivem numa corda bamba. O Gunter, ele tá por aqui com os dois, então o Pietro, ele tá a um pentelésimo de assumir esse carro. Que legal se for isso. E o Serginho, que é um cara que merece muito, ele tem 4 carros para assumir, que também é de uma equipe, ou de 2 equipes, que tem o mesmo dono, o mesmo manager, que ele já provou que ele pode fazer qualquer mudança no meio da temporada. Então a gente tem 2 brasileiros na boca para entrar na Fórmula 1. Eu não vou torcer contra ninguém, eu não vou cometer isso, essa indelicadeza de torcer contra ninguém, mas eu diria que, se não esse ano, ano que vem, a gente vai ter de novo a bandeira do Brasil tremulando ali para um brasileiro na Fórmula 1. A gente falou agora, mas falando do Pietro e do Serginho, eu acompanho o Valério nesse quesito, assim, acho que a gente tem que deixar o trânsito correr, a temporada correr, para saber qual que vai ser o destino. O Christian Horner falou isso, né, no Drive Survive, que a equipe, tanto a AlphaTauri como a Red Bull, é uma equipe só, tecnicamente, eles observam como sendo uma equipe só, então o remanejamento de pilotos pode ser para qualquer lado. Serginho, podemos dizer que fez uma boa escolha. Nós comentamos no BBcast sobre Fórmula E, o último que nós fizemos, que ele fez um excelente teste na Fórmula E pela equipe Dragon. Eu vi alguns portais brasileiros se desfazendo do teste dele. Para quem leu esses portais, não desanimem se caso um dia ele for para a Fórmula E. A equipe que ele trabalhou era uma equipe nos moldes da Williams, um carro muito ruim, e ele conseguiu levar para a 2ª posição dos testes. Então, assim, ele tinha pilotos mais gabaritados do que ele competindo, participando dos testes. Ele levou uma equipe ruim para a 2ª posição. Mas o que eu ia falar é o seguinte: a gente também tem a Fórmula 2 com 3 pilotos muito bons, que é o Pedro Piquet, é um excelente piloto. Temos o Felipe Drogovic, um rapaz muito simpático, tem vídeo do Boletim do Paddock com entrevista com ele, muito bom, muito bacana. Confiram o vídeo no nosso canal do YouTube, aproveitem e se inscrevam no canal. E temos a grande surpresa foi o Guilherme Samaia. Eu acho que o brasileiro pode voltar, né, querer acompanhar a Fórmula 1 cada vez mais, e
a gente tem muito... Expandir pra Fórmula 2, né? Exato, expandir pra Fórmula 2, que é bem bacana. Vamos falar agora sobre nossas expectativas sobre os GPs. Depois vamos falar sobre as estatísticas, que eu sei que a galera gosta bastante. Aí o Valéz é um cara que gosta muito de números, para participar aí dos bolões que já começam agora a fervilhar no começo da temporada. Bom, Valéz, qual que é as suas expectativas aí pro GP da Austrália? O que você viu aí nos últimos dias de mudanças, de bate-papo, de assuntos sobre a pré-temporada? O que você está vendo, o que você está sentindo que vai ser esse começo de temporada? O GP da Austrália, ele é sempre legal. Tem muita gente que fala que o GP da Austrália é chato. Eu não acho nem um pouco chato. Ele não tem a ver com o resto da temporada. Ele é um pouco descolado do resto da temporada, porque acontece muita coisa diferente ali. Mas ele é, além do fato de ser o primeiro do ano, e que a gente está morrendo de vontade de assistir uma corrida, ele é muito legal para a gente ver um pouquinho do balanço de forças que às vezes você vê durante a corrida, mas elas não se espelham no resultado final. Então, eu espero sim uma Mercedes muito forte, eu espero uma briga muito grande entre a Red Bull e a Ferrari. Diria até, pelo que eu vi e com dor no coração, um pouquinho mais para a Red Bull, mas o que eu estou querendo ver demais é aquela briga de meio de pelotão. A Racing Point está muito forte. Eu acho que a McLaren, por mais que me doa dizer isso, Rubens, vem com uma força muito grande também. A Renault, a gente não pode achar que a Renault está vendida. Eu acho que a Renault tem pilotos espetaculares e tem um carro muito legal, não mostrou tudo que tinha. Então a gente vai ter uma briga de meio de pelotão, que essa sim vai nos dizer como é que está o balanço e o equilíbrio de forças na temporada inteira. Então, por mais que de repente o pódio não mostre o que vai ser o campeonato, mas aquele miolinho do 7º até o 12º lugar vai ser muito importante para quem gosta de Fórmula 1 ver como é que vai ser a grande briga de 2020. Bom, a minha expectativa é com relação à Red Bull. Eu acho que eles talvez vão vir mais fortes, começar um campeonato melhor do que ser aquela equipe que dá updates e atualizações nesse carro mais pro meio da temporada. Então eu espero que tenha uma briga grande ali com a Mercedes. E com relação à própria pista da Austrália, muito se falou durante os testes da pré-temporada que a Ferrari não estava tão bem com um carro de reta, mas é como o Valéz falou, essa pista é diferente das demais do calendário, ela tem bastante curva e isso, no cenário que a gente tem, conhecendo a Ferrari até agora, ela poderia se dar bem nesse circuito por ter bastante curva. Então, eu acho que eu espero que talvez tenha uma boa disputa do Verstappen ali pela primeira posição, para poder até destabilizar um pouquinho a Mercedes, a gente poderia falar assim, porque eles começaram a temporada passada muito forte. O Bottas, ele teve uma corrida surpreendente, porque ele não conseguiu a pole, mas ele atacou o Hamilton e venceu a corrida de uma forma espetacular, assim. Foi uma corrida bem diferente das que ele teve na carreira dele, até mesmo no ano passado. E eu acho que seria interessante ver essa briga da Red Bull com a Mercedes. A McLaren vem forte, também gostaria que ela tivesse, talvez num pódio, alguma coisa assim, quebrar um pouquinho do que a gente está acostumado a ver. Eu não duvido, eu acredito que a evolução que a Red Bull conseguiu para este carro foi muito grande. O Christian Horner era uma coisa que ele reclamava muito, mas só que as reclamações do Christian Horner em questões técnicas sempre são muito veladas quanto ao equipamento deles. Não é o que ele fazia com o motor da Renault, mas nos últimos semestres ele reclamou muito que o carro só se desenvolvia no final do ano. E ele queria um foco muito especial para o carro começar já bem e ter um desenvolvimento natural durante o ano, como é o das demais equipes. O interessante dessa corrida, recomendo a todos assistir já o primeiro treino, né, o TL1, que é legal que pela primeira vez a gente vai ver os carros no ambiente certo deles. Porque quem assistiu a pré-temporada, quem acompanhou a pré-temporada, viu o carro no ambiente frio,
não condiz com as características que o carro precisa. Então, o primeiro treino do livro devemos ter uma movimentação muito boa de carros em pista. Eu aposto que a gente vai ter muita Williams na pista, nós vamos ter muita Haas na pista também querendo desenvolver. Force India como Race Point, como o Valério falou, que vem forte, ela quer provar que ela não é só um azarão, que ela só não fez bonito na pré-temporada. Então, eu acho que os treinos livres vão ser interessantes de assistir, são os horários até, pelo menos o primeiro e o terceiro é tranquilo de se assistir. E meu palpite é realmente uma briga forte entre Mercedes e Red Bull. Ferrari ali, eu acho que vai ser um GP em que a gente vai ver os dois pilotos querendo dar as cartas para ver quem que é o primeiro piloto já de início, mas só que de uma forma bem mais tranquila, suave do que foi o final da temporada passada. E Red Bull, com certeza, né, vem fortíssima. E eu coloco a briga pela quarta posição. Eu acredito piamente que vai ser entre a AlphaTauri e a McLaren. A Race Point, eu tenho um otimismo para o desenvolvimento dela, tenho, mas só que o meu receio são pilotos e um pouco de que pode ser falho essa cópia da Mercedes. Às vezes eu tenho um pezinho atrás, mas eu acho que durante o ano a gente vai ver a Racing Point se desenvolver, mas nesse começo ainda vai ter uma disputa muito próxima ali entre a AlphaTauri e a McLaren, o que seria bem bacana, porque são duas equipes com pilotos jovens, pilotos que querem provar seus valores dentro da categoria. Então vamos ver aí no que dá essa primeira etapa aí a ser realizada. Bom, agora pessoal, pegue seus papéis e canetas, vamos anotar as estatísticas para você que vai participar aí de um bolão da Fórmula 1, que quer apostar, participa aí dos bolões que concorrem a Celtas, cestas básicas e outros afins. Vamos falar agora dos números de vitórias, poles e de voltas rápidas. Lembrando que voltas rápidas faz ponto, né? Então, todos os bolões aí tá sempre contando com esses números. Vamos começar pelo Valese, nosso convidado, que vai falar um pouco aí sobre os números de vitórias na Fórmula 1 no circuito de Melbourne. Lembrando que quando a gente fala de números de uma etapa, é sempre restringindo aquele GP, aquela pista, né? Simplesmente porque ela é para não interferir, né, nessas questões de as chances de você apostar aí. E o legal de Melbourne é que os números condiz realmente desde o começo ao fim, sem ter chance de alguém falar assim, pô, mas a pista de 96 quando começou era diferente de hoje. Não, ela é a única pista que sempre foi igual, não teve nenhuma alteração. Aí você fala, mas é uma pista quase de rua. Mônaco teve mudanças, Baku teve mudanças, Singapura teve mudanças, e Melbourne é uma pista que não mudou desde 96. Você sabia disso, Valézio, dessa efeméride sobre a pista? Sim, Melbourne é uma constante que a gente tem na Fórmula 1. É muito legal isso, porque e o pessoal adora essa pista e tal. E é muito bom porque você consegue ver, se você entrar em qualquer site de estatísticas, tudo, a evolução dos tempos de pole position, os tempos de corrida que a gente tem, e a gente vai vendo como a Fórmula 1 foi evoluindo bastante em questão disso. Se a gente for pegar desde 96, o histórico de Melbourne, Schumacher tem 4 vitórias, aquele que eu não posso dizer o nome tem 3 vitórias, é Jenson Button, Sebastian Vettel tem 3 vitórias também. Não sei por que Vettel está atrás de Button aqui onde você escreveu. Vettel tem 3, Button tem 3, então acho que Vettel tinha que estar na frente. E a gente tem Coulter, Raikkonen, Hamilton e Rosberg com 2 vitórias cada. Se a gente pegar os últimos 5 anos, a gente tem 2 vitórias de Vettel, 1 vitória de Hamilton, 1 de Rosberg e 1 de Bottas. Ou seja, 2 vitórias de Ferrari e 3 vitórias de Mercedes nos últimos 5 anos na Austrália, né? Agora, quando a gente vai falar de equipes, vale a pena falar de todo o histórico de Melbourne, porque daí a Ferrari ganha, né? Nós temos 8 vitórias contra 6 da McLaren e 4 da Mercedes. Ou seja, até a McLaren ganhou mais do que a Mercedes em Melbourne. E em questão de motores, daí temos que dar o braço a torcer. Mercedes tem 11 vitórias com 8 da Ferrari, e de acordo com o que eu tenho aqui, 5.000 vitórias da Renault, eu acredito que seriam só 5, né? São só 5, é que o meu dedo deu uma tremida ali no 0. Eu não entendi o motivo disso, acho que foi muita emoção ao saber que eu ia gravar com você. Eu falei, nossa,
deu uma tremidinha básica ali. Agora, se a gente puder falar um pouquinho de questão de tempo, que eu acho bem interessante, o tempo de pole, ele vem caindo nos últimos 5, vamos falar dos últimos 5 anos. As poles são do Hamilton desde 2015 para cá, mas o Hamilton fez com 1:26.3, 1:23.8, 1:22.1, 1:22.1 e 1:20.4. Ou seja, se o tempo estiver bom, se o clima estiver bom em Melbourne, na Austrália, a gente pode esperar uma pole position abaixo de 1:20 ou perto de 1:20 baixo. Para quem gosta de apostar em cima disso, vale a pena também pensar nesse número. E uma coisa que é interessante aí sobre os tempos é que a melhor volta ela é uma questão que ela não teve uma evolução tão grande quanto a volta de pole, né? A primeira foi do Jacques Villeneuve lá em 96 com 1 minuto e 33. Aí logo já em 2001, pouco foi com 1 minuto e 28 com o Michael Schumacher. E recentemente o Daniel Ricciardo fez em 2016 também na casa de 1,28. Então a gente vê que ali na corrida realmente questão ali de características, né? Economia de combustível, economia de pneus, fazem com que os pilotos não tenham uma evolução tão grande. Mas uma efeméride de tempo que é bem interessante aí de pole é que o Giancarlo Fisichella em 2005 fez a pole com 3 minutos 1 segundo. Ou seja, ele fez um miojo no cockpit dele com certeza. Porque ele saiu dos boxes e falou, gente, faz um miojo aí pra mim, já tô voltando. Voltou e comeu esse miojo. Porque 3 minutos deve ter sido um pandemônio, deve ter sido um qualify feito na chuva total. Agora, Valézio, vou falar dos tempos de voltas rápidas. Nossos pilotos que foram com voltas mais rápidas. Nós temos o Kimi Raikkonen, que é uma característica dele, que ele tinha antes, quando ele não achava que era só uma diversão tá ali na Fórmula 1. Ele fez 6 voltas rápidas, seguido com o Michael Schumacher com 3. Era uma característica do Michael Schumacher, que ele era um piloto que ele não buscava sempre voltas rápidas, né? Ele era mais querer sempre estar constante para conseguir a vitória. Nico Rosberg tem 2, Daniel Ricciardo tem 2 também. Equipes, nós temos a Ferrari com 7 voltas rápidas, seguida pela McLaren com 6 voltas rápidas. A Williams tem 3, empatado com Red Bull e com Mercedes. Já motores, nós temos 9 da Mercedes. Minhas estatísticas, como sempre, às vezes dá uns erros. E eu coloquei que a Ferrari tem 701 voltas rápidas. Sendo que, na verdade, eu acho são que tá certo. 7. Se você colocar sim, o número de voltas rápidas... Em 1000 GP, 701 voltas rápidas é um bom número. Mas, na verdade, são 7 voltas rápidas. E a Renault tem 5 voltas rápidas. Acredito que depois que ela fazer a volta rápida, novamente ela abria a chaleira durante o GP. Bom, e nas poles, obviamente nós temos Lewis Hamilton liderando com 8, Mika Hakkinen e Michael Schumacher com 3 cada, assim como Sebastian Vettel, Villeneuve e Button com 2. Aquele que não pode ser dito o nome. Obrigado, Bé. De nada. É o único cara na Fórmula 1 piloto que falou que o Rubinho Barrichello... Bom, apoiar também o Rubinho pro Valese não é uma coisa... Não, eu acho o Rubinho um belo piloto, um cara que realmente sofreu pela época que ele correu. Meu sonho é credenciar um dia o Valese como jornalista, imprensa do Boletim do Paddock, numa etapa da Stock Car, e fazer uma mesa redonda com o Rubinho Barrichello. Seria interessante, porque o Valese, como ferrarista, acompanhou muito bem o período da passagem do Barrichello na equipe. E é um dos caras que sempre teve uma opinião muito forte sobre o Barrichello, que não é aquela opinião comum do brasileiro. Então seria uma coisa bem bacana. Mas voltando ao número de poles... Só uma coisa, se você fizesse isso, a minha primeira pergunta pra ele ia ser: me desbloqueia no Twitter, por favor? Levantem a hashtag, pessoal. Quem tá escutando o BPcast, o Rubinho, desbloqueia o Valese. É uma boa. Excelente campanha. Daremos início agora, após esse BBcast ser publicado. Eu acho que tem que ser a hashtag de destaque. Bom, voltando lá pro número de poles, em equipes nós temos a Mercedes liderando com 6, então uma pole para cada ano dela Ela tá vindo sendo
seguida de pole desde 2014. Desde Exato. a era híbrida. O último que teve pole antes do Hamilton foi o Sebastian Vettel. E depois a gente tem a Ferrari com 5 poles, seguida também pela McLaren com 5 e a Red Bull com 3. E nos motores, a Mercedes lidera com 12, a Renault com 6 e a Ferrari com 5. Então façam as suas apostas aí. Quem quiser ficar aí na margem mais segura que é a Mercedes, a gente também pode pensar aí um pouquinho na Red Bull para poder quebrar esse ritmo que a gente tá vindo aqui. Seria muito legal uma vitória aí do Albon, não do Verstappen. Acho que seria um começo de temporada assim sensacional. E Rubens, deixa eu puxar uma coisa assim dos tempos nossos, Opa. das saudades do 365 do Boletim do Paddock, mas você comentou um pouco antes que o traçado de Melbourne é um traçado que já tem há muito tempo, que sempre foi esse traçado, e para quem gosta da história da Fórmula 1, a gente tem, por exemplo, a curva 2 é a curva Brabham, a 5 é a Lauda, a 9 é a Clark, a 13 é a Ascari, a 14 é a Stewart e a 16 é a Prost. Ou seja, eles também pagam esse tributo à história da Fórmula 1. E que é algo legal, né? Hoje que a gente vive essa era da curva 1, curva 2, curva 3, é tão gostoso quando chega na Europa, né? Naqueles GPs clássicos, Monza, Spa, que você Mônaco, tem o nome das curvas, que você não fica por número. Tudo bem, a Fórmula 1, a gente tem os gráficos dela, tem o número, mas é tão gostoso quando fala variante Ascari, né? Curva do Cassino. É que a mesma coisa Stop acontece. Bus. Interlagos ainda segue isso, né? Oeste do Senna, curva do Sargento. As duas de junção. Lesmo, né? Exato, nossa, é um tesão, porque. E é legal que ainda a Austrália já começa pela curva Brava, né? Então, tipo, é um piloto que escreveu a história. Agora o Valese que vai me corrigir. Ele era australiano mesmo, né? O Jeff Brabham, eu não sei se ele não era neozelandês. Eu sempre me confundo com ele com o Alan Jones. Exato, ele é Alan Jones. E não, ele é australiano mesmo. Ele é australiano. Ele é Exato. australiano, beleza. É porque a história dele com o Jim Clark e com o Bruce McLaren é uma coisa muito interessante, que os três ficavam viajando ali fazendo a Copa Tasmania, né? Tipo, indo pra Nova Zelândia. Então eles estavam sempre ali, e o Jack Brabham é o cara que sempre criou esse tumulto na minha cabeça da onde que ele é. Mas é interessante, né? Você já chega assim na pista tendo uma homenagem para um piloto que foi além de ser o campeão por os méritos dele de pilotagem, ele construiu o carro para ser campeão. E tem um post muito bacana do Valese também, que conta a história de um piloto que passou pela equipe Brabham, né? Puta, Valese, me fugiu o nome agora. Que você colocou o título como o urso que venceu o chefe. Ai, cara. Bom de gravar com um camarada é que eu posso errar isso e editar isso depois. É bom. Ele ganhou, mas... Era um cara... É Danny alguma coisa. Danny Hilme. Hilme, mas é Hilme. Exatamente. Isso eu não vou cortar, não. Eu vou deixar na edição. Ficou legal, bacana. Porque o Danny Hilme, além dele ter toda essa história de ter feito a história dele dentro da Brabham, depois ele foi campeão, né, pela Brabham, derrotou o chefe, construtor do carro, e ele ainda, com o Bruce McLaren, ia para os Estados Unidos correr, e nas corridas que eles estavam juntos, os americanos batizaram as etapas como Bruce McLaren e Danny Hilme Show. Porque eles chegavam com o carro da McLaren e dominavam a corrida de ponta a ponta, e não eram corridas chatas, porque eram corridas emocionantes, onde que eles defendiam no braço, não tinha uma dominância do carro. Então o isso Danny é bem Hilme, interessante. o Danny Hilme, isso eu me lembro bem dele, não, eu sou velho, mas nem tanto, né, mas de ter escrito, depois que o Bruce morreu, ele tinha queimaduras nas mãos ainda, e ele venceu uma etapa da Can-Am, do Canadá, dos Estados Unidos, logo depois, com queimaduras, ele pediu para amarrar as mãos dele ao volante para ele conseguir correr e vencer para o Bruce McLaren. Era uma época da Fórmula 1 que eu sou totalmente apaixonada, não adianta. Exatamente. Década de 50, 60, 70 era uma coisa fora do normal. Eu acho que quando a gente consegue compreender o que foram essas 3 décadas, a gente olha para o que é a Fórmula 1 hoje em dia, a gente consegue ver
por que a Ferrari tem toda essa briga, por que ela tem que estar sempre boa, por que a imprensa italiana briga com ela, essa questão da Mercedes ter voltado, querer se pôr, o saudosismo que é com a Alfa Romeo, por que o Kimi Raikkonen é um piloto tão apaixonante, porque ele reflete muito dos playboys da década de 70, né? Então, década de 60 também, que é a época que o Danny Hillman, Jack Brabham, Tim Clark e Bruce McLaren dominavam com a beleza que era a condução deles, né? Mas enfim, um dia, com certeza, vamos gravar mais podcasts com o Valese para falar de história. Vamos voltar aqui, né, para o GP da Austrália. E GP da Austrália, só vou passar umas informaçõezinhas aqui para a galera, que é, como o Valese disse, o maior vencedor 4 vezes é Michael Schumacher. Eu acho que quando a gente fala Michael Schumacher, não precisa fazer nenhuma apresentação para ninguém. A corrida conta com 58 voltas, é um número de voltas pequeno, mas decorrência da extensão e do formato da pista. O primeiro GP na Austrália, que foi realizado em Adelaide, salvo engano, foi em 1985. Valese, dos três aqui, só o Valese era nascido. Eu ainda nem era projeto de gente. A Débora veio 10 anos depois. O comprimento da pista é de 5 km 303 metros. A melhor volta é do Valtteri Bottas, com 1 minuto 25 segundos 580 centésimos, em decorrência da vasta barba que ele tinha na época. E bom, sobre os pneus dessa temporada, a Pirelli decidiu repetir o que eles já utilizaram no GP da Austrália de 2019. É um fato curioso, porque a Pirelli não costuma fazer isso, repetir pneu e ainda mais a mesma configuração para a pista, vai ser a mesma goma. Então nós vamos ter o C2 duro, que é o de faixa branca, o C3 médio, faixa amarela, e o C4 faixa vermelha, macio. Vai ser, essa escolha é uma forma de segurança da Pirelli, eles gostaram do resultado da prova passada, então eles decidiram manter dessa forma. Isso aí dizer que a previsão do tempo para a Austrália, para os próximos dias, para o final de semana da corrida, é na sexta-feira ter ainda um pouco de chuva e um tempo bem quente, de 28 graus de máxima, mas com uma queda brusca de temperatura para o sábado e para domingo. No sábado 18 de máxima e no domingo 21 de máxima, o que deve realmente dar uma boa embaralhada nas equipes. E se a gente for contar pelo ano passado, não tem como a gente saber para esse ano, mas pelo ano passado a Ferrari acaba conseguindo se dar um pouquinho melhor com esse tempo um pouquinho mais frio, né? Exato, tem aquela característica, né, Débora, dos pneus que a Ferrari sabe trabalhar bem. A Mercedes, vamos ver se o DAS será utilizado. Vou fazer essa pergunta para o Valese. O que você achou dessa mecanismo? Rubens, eu achei genial, eu achei uma ideia incrível, no nível daquelas ideias dos anos 80, anos 90, de suspensão ativa, do Piquet soltando um segundo tanque de água na pista, porque é uma coisa que realmente vai fazer você ter um certo ganho, e ela está totalmente, no meu parecer, não tenho nada a ver com isso, mas dentro das regras, porque ela é mecânica. Ela exige, sim, muito dos pilotos, porque ela exige um movimento a mais dos pilotos em cada curva, em cada reta. E isso a gente sabe que hoje em dia, um movimento a mais pode, se o cara não tiver uma habilidade muito boa, ele pode perder tempo em vez de ganhar. Mas a Mercedes, sabendo que tem 2 pilotos do calibre que tem, eu achei muito legal, muito bom, e espero que usem sim, porque a Fórmula 1 ela é o pináculo de novas tecnologias, mesmo que elas sejam fly-by-wire, né? Então eu acho que vale muito a pena a gente ver a Mercedes usando isso e o pessoal correndo atrás. O Valese, ele é legal que ele tem muitas opiniões bem parecidas, acho que é muito pela, não só convivência, mas acho que atrai, né, pessoas com a mesma vibração, mesmos assim, conceitos, e eu adoro quando vejo uma coisa desse tipo, uma coisa nova, uma coisa inovadora. Quando a Mercedes criou aquele negócio do piloto encostar, né, as costas da mão aqui no lado lateral do cockpit para fechar o túnel de ar que tinha que sair atrás da asa, o túnel em F, né? Esse novo, o DAS, eu acho sempre, toda vez que alguma equipe vem com uma coisinha assim nova, eu acho muito bacana. Eu falo, nossa, eu fico imaginando o cara quebrando a cabeça para desenvolver, e o mérito que ele tem de ver aquilo na pista,
dos outras equipes começar a discutir se é legal ou não e depois querer copiar. Então, eu também gostei, achei sensacional e torço para que seja usado, né? Eu quero ver como é que é realmente a resposta dela em pista na Fórmula 1. Pessoal, estamos finalizando aqui o BBcast, mas antes eu vou puxar aqui um pedido aqui pro Valese e pra Débora, pedir para os dois formar ali o pódio deles e chutar pole e volta rápida. Vamos começar pelo Valese. Agora você me montou no porco. Isso não tava nem um pouquinho combinado, tá, gente? Lá no BBcast de Fórmula E, a Cíntia fala que eu faço essas perguntas capciosas durante o programa e fica ela e o Milani assim, desesperados para tentar achar uma resposta e eu acho muito bacana, então eu vou utilizar com vocês dois, queiram vocês, queiram não, eu vou usar. Então tá bom. Então vamos jogar no seguro aí, porque é a primeira corrida da temporada, vamos jogar assim, pódio, eu vou jogar Hamilton, Bottas e Verstappen, com pole do Hamilton e volta mais rápida do Verstappen. Então, joguei assim naquele classicão. Que é a aposta segura. Um jogador de poker fazendo uma aposta segura. Quando o Valência está fazendo essa aposta, podem anotar. A possibilidade é muito grande de ser essa mesmo. Só não pode copiar, Débora. Tá bom. Vou ser um pouco mais ousada, vai. Verstappen para poder vencer a prova, Bottas em segundo e Carlos Sainz em terceiro. Pole e volta rápida. Pole do Hamilton, ele não termina a prova. Vou ser ousada. E volta rápida do Max Verstappen também, para ele já começar ali com os 26 pontos. Boa. E pensando num campeonato que tá terminando, tá sendo cancelado etapas... Red Bull vai ser a campeã esse ano. Se a gente pensar nesse sentido, a vitória de Melbourne vai ser muito importante, porque até agora é a única corrida que está confirmada. Quem ganhar e se chegar na segunda-feira, a Liberty fala não tem mais campeonato pro resto do ano, o cara que ganhou o Melbourne ganhou o campeonato. Não, pera, vai ter Melbourne e Interlagos, tá, gente? Só essas duas. Eu acho que esse coronavírus é o Valese, que ele colocou só para vir Interlagos. Daí a Liberty fala, não tem como jogar Interlagos lá para dezembro. Aí São Paulo fala, não, a gente joga pra dezembro. Aí o Valese vem. Ou antecipa. Deus queira. Ou antecipa, ou depois. Ou outubro ou dezembro. Eu acho que tem que antecipar. Acho que tinha que fazer Interlagos mais de uma etapa. Circuito... Tipo Stock Car, né? É, tipo Stock Car. Coloca sentido oposto, faz... Não, a gente faz assim, ó. Já aproveita que a Stock Car se uniu com a Truck pra fazer uma etapa em Interlagos, coloca a Fórmula 1 também. A gente faz um final de semana recheado. Não, mas... Ou então a gente faz Fórmula 1 assim, já que aqui no Brasil tá tranquilo, a gente faz Interlagos, Birigui, onde é que mais que os carteiros correm? Fazemos em todas as pistas dos carteiros. Você vê, o Bannerman consegue fazer um calendário, vão ter uma etapa agora no Itália Kart, eles vão fazer ali... Itália Kart, se os carteiros podem correr na Itália, por que a Fórmula 1 não pode? Exatamente. E vocês viram que eu tô tentando empurrar para não falar minha aposta. Cancelado, né? Exato. Bom, deixa eu fazer minha aposta. A minha aposta vai ser um pouco diferente de vocês, mas é porque eu quero ver o circo pegar fogo. Eu quero vitória do Vettel, Leclerc em segundo, emborrado, com volta rápida, para ficar bem próximo do Vettel em pontuação. A pole, em terceiro lugar, vai ser do Lewis Hamilton. A pole vai ser do Verstappen, para poder dar aquela... Quando a pessoa olhar assim... O GP de Melbourne fala, mano, alguma coisa aconteceu. A pessoa perdeu, acordou com o Globo Rural tocando, sabe? A pessoa, vou assistir, acordou com o Globo Rural tocando, acorda e fala, deu alguma coisa de errada. Não, alguma coisa se você muito falou errada. Vettel, com o Leclerc em segundo com volta rápida, o Leclerc não pôde passar ainda por cima. Teve Exatamente. Ordem de equipe, eu acho que o Binotto vai ficar no mureta jogando equipe do pedra ano passado. no Leclerc. Qual? Repetir a ordem de equipe do ano passado. O Leclerc foi repreendido pela Ferrari para não passar o Vettel, porque o Vettel tava com problema de pneu. Exato, foi, né? Em Melbourne teve isso. O que eu acho justo. Não, se a gente parar pra pensar, e o Valese assistiu o Drive to Survive, lembra que o Leclerc, uma das primeiras falas dele na série que ficou bem claro pra ele que ele seria o segundo piloto. Então, olha aí, gente, ó. Essa é uma coisa... Eu queria aproveitar o BBcast para dizer isso para todo mundo. Gente,
O Twitter vai bombar, todo mundo vai ter que ficar em casa por causa do coronavírus, então vai usar muito Twitter e tal. Então, eu queria que todo mundo entendesse, 6 bilhões 999 milhões da população mundial entendesse que o Vettel é o primeiro piloto da Ferrari. E a única pessoa que não pode entender isso é o Vettel, porque ele tem que saber que o Leclerc não vai aceitar isso. Não, e até é interessante que a gente entrou nesse mérito. O Valese, você acompanha a Fórmula 1 desde quando? Desde qual temporada, Valese? Assim, piamente, sem, assim, acompanhando, lendo, sempre buscando saber sobre a categoria. Sim, acompanhar de verdade e tal, 85, 86, mas me perguntem de Fórmula 1 a partir de 89. Perfeito, 89, excelente ano. Que daí no ano seguinte nós já tínhamos o Prost lá. Por que eu quis entrar nisso? O Valério sabe que a Ferrari sempre foi, e uma coisa que eu falei no BBcast sobre a apresentação dos carros é: a Ferrari é a Ferrari. Primeiro vem Ferrari, depois todo o tributo ao Enzo Ferrari, e depois vamos discutir quem que vai ser o segundo piloto. Eles sempre fixam, né, Valério, o primeiro piloto, o seu segundo piloto, e é muito difícil o segundo piloto tentar avançar. Até mesmo existe aquelas teorias de conspiração que a Ferrari não queria que o Irvine ganhasse em 99, porque eles queriam que o primeiro título da Ferrari, após aquele hiato gigante lá de quase 25 anos, se eu não me engano, de 100 títulos, fosse do Michael Schumacher. Por isso que em 99 eles não fizeram muita questão do Irvine vencer. Obrigado, o título ficou com a McLaren. Então, Valézia, eu acho que essa discussão que teve ano passado de que o Leclerc tinha que ser o primeiro piloto, sabe, bem sendo nítido que o Vettel era o primeiro piloto declarado desde o primeiro GP, ficou, na minha opinião, foi um pouco chato, mas você acha que nesse ano já a gente vai ter como poderia dizer, uma taxação, assim, vai ficar já fechado que Vettel é o primeiro piloto ou Leclerc é o primeiro piloto? Não, o Vettel é o primeiro piloto. É exatamente isso que você falou. Na escuderia Ferrari, gente, entendam isso. Não queiram trazer para uma briguinha que tem todo ano. Escuderia Ferrari em primeiro lugar, Enzo Ferrari em segundo lugar, Luca de Montezemolo, São Luca de Montezemolo em terceiro lugar. Depois você vê o Abismo, o Pré-Sal. Daí você vem o primeiro piloto da Ferrari, que é Sebastian Vettel. Depois você tem bloquinhos de carnaval. Depois você tem o coronavírus. E depois você tem o segundo piloto da Ferrari, que esse ano é o Charles Leclerc. O Charles Leclerc é ruim por causa disso? Não é ruim por causa disso. Mas aonde ele está trabalhando, ele vai estar lá. Se em qualquer momento de 2020... o Charles Leclerc e o Sebastian Vettel tiverem a chance, os dois, de comerem uma bolacha, a última bolacha bono do pacote, essa bolacha vai para Sebastian Vettel. Isso é normal, isso é natural, e quem conhece Fórmula 1 e quem entende Ferrari vai saber do que é isso. Não adianta torcer contra. Exato, é uma coisa que eu vi o ano passado o pessoal discutindo, eu falava assim, não se mete, aguarde, porque futuramente a Ferrari vai ter que demonstrar isso. Até na própria apresentação do carro eles falavam, né? E aí esse ano eles estão usando muito mais, né? Aquele hashtag série Ferrari, né? Essa é Ferrari. Porque eles querem mostrar que, olha, a equipe em primeiro lugar. Os pilotos vêm depois. Primeiro, eu acho que é muito mais uma gana até para tentar o título de construtores do que depois pilotos, do que realmente seguir nessa toada. Afinal, o campeonato de construtores é o que realmente vale, né, pra Fórmula 1. É o que vai ditar o dinheiro que você vai ter. O campeonato de pilotos não é tão essencial. Não é que não é tão essencial, é ele que vai juntar os pontos pra equipe, mas... Gente, o Enzo Ferrari, ele ferrou até com o Justiceiro da Marvel, pra quem assistiu o Ford vs Ferrari. Você acha que ele não vai ferrar com o piloto? Tem isso, e pensando bem, é o que a Débora falou. A Ferrari segue nessa linha, e como ano que vem temos o orçamento restrito, a premiação, eu não acredito. Lembro que no cálculo que tem, a equipe, assim, o orçamento não vinculava a premiação. Então, orçamento é aquilo que a empresa vai no banco buscar. A premiação de construtores não entrava dentro de orçamento. Então a gente está vendo aí que vai ser um ano bem bacana, que está diminuindo o número de GPs,
Vai ser uma temporada bem similar com o que era na década de 80, com 16 etapas. Então a gente vai ter aí um calendário uma temporada bem bacana aí para acompanhar. E já vamos começar aí com o GP da Austrália, que com o BBcast hoje você já ficou bem informado e com muitas minhocas, caraminholas na cabeça aí para poder acompanhar essa etapa. E eu acho que antes de encerrar o programa, Valese, dê suas dicas para ninguém perder a corrida e acordar com o Globo Rural. Existem dois tipos de pessoas, gente, de verdade. Pessoal que toca direto, e eu acho muito legal, fui uma dessas pessoas por muito tempo. Uma grande dica para quem vai tocar direto: evite destilados, tá? Vai na cervejinha, bate um papo pessoal, não vá no destilado. E quem dorme e bota o relógio para despertar. Eu já sou velho, eu até faria isso, só que é a primeira corrida do ano, é às 2 da manhã, não é tão tarde assim. Nós estamos gravando hoje, se a gente estivesse gravando isso de sábado para domingo, o pessoal já estava na pista, já mexendo, a gente já ia conseguir sintonizar alguém lá na pista. Então, vai com calma, vai tranquilo, não vai ter DJ esse ano, toca direto. Melbourne é muito legal, a primeira corrida da Fórmula 1 é muito boa, e ser aquela luzinha acesa no prédio do meme é muito gostoso de ser. Exato, e o Valese falou uma coisa que é interessante, compensa-se a galera que segue, porque Valese vai estar no Twitter com certeza, já com a cervejinha, fazendo os comentários dele. Eu e a Débora estaremos, todos do Boletim do Paddock, através das hashtags EuOvo Autoradio, F1 do BP, PF1BR, e lembrando que a a Globo.com vai fazer a pré-hora, começando a 1 da manhã. E aí é mais um motivo de você acessar o site. Com um número grande de acessos, quem sabe a Globo não decide fazer a pré-hora, fazer também um pós-GP, acompanhar o pódio, fazer uma coisa muito mais bacana. Twitter lá, você vê o Fred Sabino, o Rafael Lopes, que é o pessoal da Fórmula 1, a Mariana Becker, que é a nossa rainha deusa, toda poderosa. Eu acho que ela tinha que ser santificada pelo Papa como a santa canonizada, exatamente, muito obrigado. Como a santa protetora. Só faltam 2 milagres para ela ser canonizada. Olha, se vacilar, se a gente escafunchar, às vezes tem, viu? Porque essa mulher, olha, é muito bacana. Então é isso, pessoal. Acompanhem a Fórmula 1 pelas redes sociais, o Boletim do Paddock, sempre com o Boletim do Paddock, no Twitter, com o Diz do Boletim Q, pelas hashtags EuOvo Autoradio, por causa da participação do Valese lá no Autoradio Podcast, do nosso querido Ricardo Bannerman. As hashtags do Boletim do Paddock, o F1 do BP, PF1BR, lá do podcast F1 Brasil. Também são, acho que as 3 hashtags mais gostosas que nós temos no Twitter. Se o teu tweet for ficar grande, eu pitch por uma delas, nós vamos estar acompanhando todas, vamos conseguir conversar com você. Bom, eu sou o Rubem GP Neto, um forte abraço a todos e até a próxima. Bom, eu sou a Débora Almeida, no Twitter como The Flowers. Escutem o nosso BBcast do ano passado para poder ver o preview e conhecer um pouco da história da pista de Melbourne. Lá a gente falou um pouquinho dela, falou um pouco de Adelaide, como que foi o surgimento das corridas no país. Também temos o review da corrida do ano passado, então se você quiser lembrar o que aconteceu lá com o Bottas, o motor do Carlos Sainz, lembrar dessa corrida, os problemas da Haas, retorne e escute os nossos programas. E até a próxima. E obrigado por ter participado com a gente, Valese. Exato, Valese. Muito obrigado e fale aonde você pode ser encontrado nas redes sociais. Gente, obrigado por me chamar para gravar aqui. Eu estou no Twitter no @cevalese, com opiniões não embasadas sobre a Fórmula 1 o tempo inteiro. Estou no Autoradio Podcast, a gente está falando sobre Fórmula 1 e também sobre música. Esse mês, que é o mês das mulheres, estamos falando bastante sobre mulheres na música, é muito bom. E no Boletim do Paddock, eu acesso todo dia, é o melhor lugar para a gente saber sobre automobilismo no Brasil, e de vez em quando eu escrevo um pouquinho lá também.